Olá pessoal, meu nome é Mariana, eu sou terapeuta holística e hoje eu vim apresentar para vocês os Yoni Eggs, tá? Eu conheci essa terapia em um momento que eu estava precisando muito, né? Eu tive um problema de um sangramento que durou mais de um mês e assim, nenhum médico convencional conseguia resolver o problema do meu sangramento. Passavam para mim ácido tranexâmico, passavam outros remédios, mas nada resolvia. E aí um dia, pesquisando pelo YouTube, eu cheguei no canal de terapeutas que trabalhavam com os Yoni Eggs, né? Uma delas foi a Auriel dos Anjos, depois eu fiz o curso dela, comprei o curso dela e os Yoni Eggs, né, foram a única coisa que me ajudou a resolver esse problema. No primeiro uso, né, da ametista, que foi o meu primeiro Yoni Egg, eu até usei de forma externa, né, que os Yoni Eggs eles podem ser usados tanto externa quanto internamente. Então, como eu estava sangrando, não podia usar de maneira interna, né? E no primeiro dia parou meu sangramento, cessou totalmente. E eu fiquei tão maravilhada, né, com essa terapia, eu achei tão mágica que eu decidi estudar mais a fundo sobre. E aí eu fiz o curso da Ariel, me formei como terapeuta de ovos de cristais, né? E atendi já algumas pessoas com os ovos de cristais. E hoje eu resolvi falar para vocês mais um pouco sobre o que é, de onde vem, tá? A terapia de Yoni Eggs, ela veio de um saber ancestral antigo, que, segundo alguns historiadores, vieram da China com as tigresas brancas ou com as concubinas dos imperadores, mas não tem nenhuma bibliografia que fale sobre eles no formato de ovo mesmo, né? Como esse aqui, que é um ovo de quartzo verde. Mas usava-se, né, para exercício, né, que elas praticavam o taoísmo sexual, algumas bolinhas de jade, tá? Daí que vieram os Yoni Eggs de jade, que hoje são muito utilizados até em vários países. E ficou, né, essa suposição dos Yoni Eggs terem vindo das tigresas brancas. Mas precisaria sim de mais bibliografia, né, para eu trazer essa informação com certeza. Agora, o que se tem assim de certeza historicamente é sobre as mulheres andinas. As mulheres andinas realmente utilizavam, né, ovos feitos de obsidiana, né? Que a obsidiana, na verdade, ela não é um cristal, ela é um amorfo, né? É um vidro vulcânico, né? Não tem assim a estrutura cristalina, né, de um cristal, mas elas usavam em seus rituais do sagrado feminino, né, da ancestralidade, de honra ao ventre, de limpeza, os ovos de obsidiana que produziam uma catarse muito profunda, né, uma conexão assim com a grande mãe, com a mãe terra. E dali, através da cristaloterapia, né, que já é um saber mais moderno, surgiram os ovos de cristais, né? Os ovos de cristais de quartzo, né? Como esse daqui, o quartzo verde, o quartzo azul, o quartzo rosa, e descobriu-se que eles, né, usados internamente, traziam uma potência de cura muito grande, uma atuação do próprio cristal muito grande no corpo da gente, ainda mais nesse formato, né, do ovo cósmico, que é um formato sagrado, né? Dizem que em várias culturas, né, que o universo surgiu de um grande ovo. Na cultura egípcia, né, dizem que Hathor pariu um grande ovo dourado que deu origem ao sol.
E por conta desse formato, aliado às propriedades curativas dos cristais, surgiu a terapia dos Ioni Eggs, dos ovos de cristais, e que é muito eficaz, tá? Os Ioni Eggs, eles podem ser usados, como eu falei, tanto interna quanto externamente. Inclusive, eu tenho clientes que eu aconselhei a fazer primeiro o uso externo, né? Por às vezes não se sentirem preparadas. A nossa sociedade é uma sociedade que não ensina as mulheres a ter conhecimento sobre o próprio corpo. Muitas acham, né, que se utilizar um ovo desses, né, na parte interna, o ovo vai ficar perdido dentro do corpo. Na verdade, isso não acontece, né? Até no curso foi explicado que o nosso colo do útero é fechado, ele abre muito pouco, né, durante a menstruação para passar o sangue ali, mas é uma quantidade mínima, não passa um ovo e só abre completamente no momento do parto, né, para passar o bebê. Mas tirando isso, ele é fechado. Então, assim, um ovo desses não vai ficar perdido dentro de você. Pode usar tranquilamente. E ele proporciona, inclusive, tá, um maior conhecimento sobre o nosso corpo. Ele é bom tanto para a parte energética, né, para limpeza energética, limpeza de traumas que a gente carrega da nossa ancestralidade. Melhora também, né, a nossa libido, né? Por quê? Porque ele permite, né, que a mulher conheça o próprio corpo. A mulher que usa o Ioni Egg, ela vai se tocar e saber a área que ela sente prazer, a área que não. Começa a conhecer o formato do corpo dela por dentro, sabe? Esse conhecimento e promove o fortalecimento pélvico, porque ele é usado, né, com um exercício tanto na hora de introduzir, tá? Que ele é feito através do que a gente chama de exercício de Kegel, né? A pessoa aprende a puxar o egg, não é colocado de forma bruta, e também a relaxar e através da respiração soltar para que ele possa sair, né, sozinho de forma natural. Então, com isso, né, dá para evitar, por exemplo, a incontinência urinária, a flacidez, né, dessa área do períneo que muitas mulheres, né, acabam adquirindo por conta da idade. Então, assim, é uma terapia, sabe, muito boa para o corpo, tanto físico quanto para o corpo energético. No corpo energético, auxilia na cura de muitas doenças que vieram, né, por causa do nosso emocional ou por feridas ancestrais, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês sobre essa terapia, tá? Assim, é importante, tá? Se vocês tiverem condições, fazerem o aconselhamento, né, com uma terapeuta que trabalha com isso, porque existem cristais que podem ser usados dentro do nosso corpo, como por exemplo os quartzos, as jades e as obsidianas, mas existem pedras tóxicas, né, que às vezes são utilizadas aí no mercado e na verdade podem fazer mal para a nossa saúde, e é importante saber, ter uma orientação ou pesquisar quais dessas pedras podem ser utilizadas ou não. E um terapeuta também pode ajudar você a saber, né, qual cristal é mais indicado para vocês. Por exemplo, tem muito terapeuta que fala que o quartzo transparente, né, também conhecido como quartzo branco, é super tranquilo. Mas eu descobri, né, através de pesquisas, de estudo, que se você tiver, por exemplo, com uma depressão ou uma ansiedade, ele também é amplificador.
Então, se você estiver triste, não estiver num momento muito bom, ele pode amplificar isso também. Mas ele é ótimo assim, se você está num momento bom, para desacelerar os seus pensamentos, para fazer uma limpeza energética, para você amplificar, né, o efeito dos outros cristais de cura que você usou depois de usar um quartzo azul, depois de usar um quartzo rosa, um quartzo verde que você quer aumentar aquela energia. Ele pode ser bom, entendeu? Tem cristais que você não deve utilizar sozinha, como por exemplo a obsidiana, porque ela traz a nossa sombra, então ela pode causar um desequilíbrio, né? De você às vezes ter contato com algum trauma que você não está preparado, ou algum aspecto de si mesma que você não está preparado para ver, e isso fazer mal para o seu psíquico, e um terapeuta pode te ajudar. E tem cristais também que são mais seguros, assim, se você quiser começar. Por exemplo, que eu indico, né, o quartzo verde. O quartzo verde, ele é maravilhoso. Ele traz o equilíbrio, tá, dos chakras. Inclusive, quando você utiliza algum outro egg que foi muito catártico, né, que trouxe uma experiência assim, que deu uma desequilibrada no seu corpo, o verde é o que ajuda a equilibrar. Então eu aconselho assim, se você ainda não está podendo, né, fazer um acompanhamento com uma terapeuta, quartzo verde pode ser bom para você começar, porque ele é conhecido como o enfermeiro dos cristais, né? Ele trata tudo, ele alinha todos os chakras. Então ele pode ser indicado, pode ser muito bom, mas se você puder fazer com uma terapeuta é muito melhor. Assim, até para ter alguém para te acolher, né, para você receber esse acolhimento, né, através da fala, ter alguém com quem conversar, compartilhar a sua experiência e a pessoa te guiar durante o tratamento com os ovos de cristais. Se você gostou de mim, pode entrar em contato comigo, vou deixar o meu WhatsApp na descrição de vídeo. Eu procuro cobrar um valor assim, acessível, tá? Assim, eu não posso deixar de cobrar porque é o meu trabalho, né? Mas eu procuro sempre cobrar um valor acessível, porque eu acho que todas as mulheres deveriam ter direito a essa terapia. O patriarcado tirou muito da gente o conhecimento do nosso próprio corpo, né? Tem gente que faz os exercícios de Kegel ainda, usando aqueles eggs de cordinha, achando que vai ficar perdido lá dentro, porque a mulher não conhece a si mesma, não conhece o próprio corpo. E eu acho que todas nós deveríamos nos empoderar, ter esse direito, né, de se conhecer de novo, de buscar, né, a autonomia, a liberdade, o conhecimento do nosso corpo para si. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até a próxima.